Oi, turma. Dando continuidade à nossa websérie sobre o estado antifrágil, hoje a gente vai falar, como sempre, de mais uma dimensão da cidade antifrágil e chega a hora da escala humana. Assim como a qualidade urbana da semana passada, a escala humana é outro conceito que é bastante abrangente, com muitos desdobramentos, e ao mesmo tempo de suma importância para a gente entender uma cidade mais antifrágil, que por sua vez acaba sendo uma cidade mais humana também. Né? Claro, alguém pode perguntar, pô, Caio, mas como falar de escala humana numa cidade que já existe? É muito fácil entender isso numa cidade nova. Ela está projetando uma nova cidade, um novo bairro, ok, é fácil entender como trazer escala humana para isso. Mas e num lugar que já existe? Como que eu trabalho? Bom, antes de tudo é importante a gente entender o que é escala humana. Escala humana é pensar essa cidade, esse lugar, tendo nós, pessoinhas, como ponto central, ou como ponto de partida. É entender que uma cidade é feita por pessoas, para pessoas e com pessoas, e não para carros, né, principalmente. Seria, de alguma forma, um contraponto ao modelo carrocêntrico que a gente tem hoje nos grandes centros urbanos do Brasil, por exemplo, onde os carros têm muito mais espaço, muito mais protagonismo do que as pessoas na cidade. Mas não é só isso, não é só. É uma questão de hardware, ou seja, uma questão estrutural, de espaços físicos, de construção, mas é também uma questão de organização. Então, assim, uma cidade nova, num projeto novo, pensar na escala humana é pensar na relação prédio-calçada, caixa de rua, né, ou a rua propriamente dita, é pensar nessa relação de soft edges que eu tanto falo, entre a transposição do público, privado e semipúblico, para que eu tenha uma cidade mais viva, uma cidade mais vibrante, uma cidade onde as pessoas ao caminhar têm uma experiência mais positiva, de maior descoberta, e assim por diante. Não necessariamente passa por ter prédios muito baixos ou ter só casas, e sim entender essa relação de densidade com qualidade urbana, com descoberta e com o prazer e com a experiência das pessoas na cidade. É essencialmente colocar as pessoas no centro da discussão, né? Mas não só isso. A escala humana também é uma questão organizacional. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente pode lembrar da regra do Dunbar, né? Nosso bom e velho amigo Robert Dunbar, que vai falar do número mágico, o número de Dunbar, que são as 150 pessoas com quem você, no máximo, conseguiria se relacionar. Isso é velho. O número de Dunbar veio à tona quando as pessoas começaram a ter milhares, milhões de seguidores nas redes sociais e começou a se estudar, a se retomar essa ideia de que, na verdade, você tem um número limitado de interações possíveis ou de pessoas com quem você pode se relacionar de fato ou de forma direta. E se é 150 ou não é 150, esse número já foi para cima, já foi para baixo, já mudou muito ao longo desses anos todos. O importante é entender esses núcleos ou esses nós, não é nem nós de rede, mas essas unidades de vizinhança, podemos chamar assim, que por sua vez é fazer muito paralelo com o trabalho do Christopher Alexander, da linguagem de padrões, que é você entender o que é núcleo de vizinhança, o que é bairro, o que é comunidade, o que é unidade, como que essas microescalas se conectam do ponto de vista da identidade e do pertencimento em relação às macroescalas. Uma coisa que eu gosto muito e que eu falei na qualidade urbana quando eu falei de parques, que talvez agora, muito mais importante do que um grande parque, você tem uma sequência de pequenos parques, a escala humana te traz uma nova dimensão, que é a dimensão de você entender o todo através da fragmentação e da soma de diversas partes. Tá? Por exemplo, a escala humana está muito bem delimitada em alguns lugares que, embora seja um projeto grande, ele é pensado em pequenos eixos ou pequenas experiências diferentes. Vamos falar dois aqui da Coreia do Sul. Um deles é Seul, que é o minhocão deles, que embora seja um grande viaduto de concreto para pedestres, tem pequenos elementos, pequenas ações, pequenas utilidades, pequenos projetos, pequenos usos que vão acontecendo ao longo desse viaduto, que faz com que ele não seja só um viaduto. Ele seja assim, que leva do lado A para o lado B, mas ele é uma progressão ou uma soma de diversos pequenos lugares que formam esse todo.
né? O mesmo acontece com aquele rio impronunciável em Seul também, que todo mundo conhece, que era um rio super poluído, que hoje é o cartão postal da cidade. Ele também passa por alguns quilômetros no meio no centro da cidade de Seul, mas ele também é pensado não é um parque linear chato, né? Aquele parque linear monótono. O parque linear é uma coisa que eu tenho bastante restrição, bastante crítica a respeito do modelo, justamente porque pensa numa coisa só, e você entra lá e passa o Natal, passa a Páscoa, passa o seu aniversário, e você se forma na graduação, na pós-graduação, no mestrado, e você continua andando no mesmo lugar, vendo a mesma paisagem, ou seja, é insuportavelmente chato do meu ponto de vista. E nesse rio, ele tem uma discussão que é, sim, tem um rio e penso nele como um todo, mas eu vou pensando nos desdobramentos que ele tem e nos diferentes usos que ele proporciona ao longo desse percurso. Então, por outro lado, ainda na questão da organização, tem uma coisa importante também, que é entender, que eu já falei aqui na vitalidade comunitária e no engajamento, que é também entender as pequenas esferas de poder. As pequenas esferas de poder também têm a ver com a escala humana. Né? Você tem o tal do novo localismo, por exemplo, que é você ter esferas de decisão mais próximas do cidadão, mais próximas do teu lugar, do teu bairro, da tua rua, da tua quadra, que seja, do que numa esfera de poder maior, mais alta, vamos dizer assim, por sua vez, mais distante de você. Então, essa ideia da escala humana também faz, nessa conexão com a regra, com o número de Dunbar, também traz para a gente, mais próximo da gente, uma necessidade do envolvimento mais político, mais decisório, e a nossa capacidade de tomar pé das decisões que interferem diretamente no nosso dia a dia, no dia a dia do lugar onde a gente se relaciona, vive e usa de uma maneira direta. Tá, então, a escala humana, como vocês viram, é um conceito bastante amplo, ele é central à discussão da cidade antifrágil, né? Porque, como vocês viram, ele se aplica não só no hardware, nos projetos físicos, mas também no software e no peopleware diretamente. Né? Então, é por isso, inclusive, que esse vídeo é um dos vídeos mais longos que a gente vai ter aqui no canal, e mesmo assim a gente não vai ter conseguido, eu não vou conseguir explicar tudo que ele representa, mas eu acho que a ideia aqui já está bastante clara, que é ter o ser humano como ponto de partida dessa discussão de cidade, de urbano, independente da escala que a gente esteja falando. Tá bom? Então essa é a nossa discussão de hoje. Semana que vem tem mais um, já sabem. Curtam, compartilhem, dá o joinha, like, sininho, aquela coisa toda. Tá bom? Vejo você semana que vem. Abração, até lá.